Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos à nossa aula 5 do curso Tecnológico Gestão Comercial. Vamos estudar hoje sobre normas e padronização científica. Vamos conversar um pouco sobre escrita científica. A escrita científica, ela está presente, basicamente, a gente pensa que ela está presente só na vida dos cientistas, né? Mas ela está presente no nosso dia a dia também. E sabemos que existem diversas formas de se escrever, né? Cada tipo de escrita está condicionado a um tipo de relacionamento. Então é importante que a gente perceba que a escrita, né? A nossa escrita, ela tem um objetivo e ela tem um formato de comunicação. Então, quando a gente vai escrever um bilhete, quando a gente vai mandar uma mensagem, quando a gente vai enviar um ofício, quando a gente vai fazer uma comunicação científica, cada uma escrita ela vai ter um perfil, um tipo diferente, né? Claro, para a ocasião. Então, isso faz com que exista, né, essas diversas formas de escritas, mas que a gente conheça e saiba utilizar cada uma no momento adequado. Eu não vou fazer uma escrita formal quando eu estou numa conversa de bate-papo, mandando um e-mail para uma amiga próxima, né? Então, eu vou mandar com mais intimidade. Agora, se eu for mandar um e-mail para um chefe de seção, um chefe de departamento, um coordenador de curso, eu tenho que fazer uso de um tipo de escrita. E esse tipo de escrita, ela requer uma maior formalidade, né? Então, a gente tem que conhecer os tipos de comunicação, os tipos de escrita para a gente poder fazer bom uso delas. Então, a gente sabe que tem que ser técnico, a gente não pode ser técnico numa situação informal, ela pode gerar estranhamentos, né? E ser informal em casos de formalidades. Então, eu não posso ser tão técnica, né? Quando a minha situação ela é informal. Assim como eu também não posso ser uma escrita informal quando o caso exige formalidade, né? Exige rigor. Como, por exemplo, quando você vai em busca de um emprego, de uma empresa, você vai fazer um requerimento, um ofício, e aí exige essa formalidade. É muito comum as pessoas ficarem bem à vontade para escreverem nos e-mails, no WhatsApp, nas redes sociais, e abusarem de abreviaturas, símbolos, emoji, referências pessoais, e aí acabam cometendo esses erros, esses mesmos excessos e levam para o formato de uma comunicação formal. Então, não confundam, né? Uma escrita, um tipo de escrita que exige um rigor técnico, formal, com um rigor mais informal. Então, isso faz com que você ainda tenha dificuldades com relação à sua própria comunicação. Isso vai atrapalhar a sua comunicação e, como diz aí o nosso slide, você pode custar até o seu emprego, né? Ou você está pleiteando um emprego e diz, olha, essa pessoa não sabe nem se comunicar corretamente. E aí nós temos os tipos de escritas, né? Nós temos a escrita com uma redação mais técnica, que é um formato de um ofício, né? Você vai mandar um ofício, então olha a escrita, olha o rigor formal que se utiliza, né? Para escrever essa redação técnica. Por outro lado, a gente tem a redação informal, né? Um convite aí, vamos tomar um café, vamos fazer... Então, ali você usa abreviatura, você escreve assim de uma forma mais informal mesmo. E aí nós temos a redação científica. Aqui a gente tem um modelo de um banner. Um banner é uma comunicação científica, onde estão mostrando o resultado da pesquisa. Então, percebam aí que só nesse momento a gente consegue visualizar três tipos de escritas. Mas aqui a gente vai, né, nos aproximar dessa última, que é o banner da redação científica. É sobre ele que nós vamos estudar a partir de agora e as suas normas de padronização e a sua organização.
Como deve se apresentar um texto científico? Ele deve ter clareza, concisão, padrão formal da língua brasileira, né? Você tem que escrever de forma, não aquela forma culta, aquela forma rebuscada, mas você, ao menos, buscar esse padrão formal que é utilizado, né, na nossa língua brasileira. Você também deve atender normas de formatação e estrutura. A esse tema a gente chama atenção, né, esse último tópico, porque é onde a gente vai conhecer a formatação e a estrutura dos trabalhos acadêmicos. Existe um termo que vocês já conhecem e vão se apropriar mais ainda, que é a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. E lá ela edita, né, várias formatações, regulamentações sobre o formato da escrita, né, a formatação dos trabalhos acadêmicos científicos. Então eu quero fazer um banner, uma comunicação científica em formato de banner. Então eu não posso fazer de qualquer jeito, eu tenho um formato expresso que está, né, transcrito lá na ABNT, que está lá detalhado e dizendo como é que você tem que fazer. Ah, eu quero participar de um congresso, é um artigo científico, então está lá de acordo com a ABNT, a NBR, que chama das Normas Brasileiras de Referência, e aí você faz todo o acompanhamento voltados para esse processo de formatação do seu trabalho. Nas normas de formatação e estrutura, a gente tem aí, como eu já dei anteriormente, já falei, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que a gente chama carinhosamente, ou se aproxima dela e chama de ABNT. Então, essa ABNT, ela indica as normas que serão seguidas na fabricação, aí pensem bem, ó, fabricação ou elaboração de vários materiais produzidos no Brasil. Então, não é só para os trabalhos acadêmicos científicos, ela existe para uma série de outras coisas e outros materiais que são produzidos. Um exemplo, por exemplo, essa mesa aqui que eu estou trabalhando, aqui essa mesa ela tem padrão certos a ser seguidos. Então ela tem padrão de acordo com a ABNT para ela ser produzida. Aí tem que ter a altura, tem que ter a especificidade, tem que ter espessura, peso, quanto de peso que ela aguenta. Então, tudo isso são padrões e normas que são estabelecidos pela ABNT para a fabricação de um produto. E aí nós temos o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. É o famoso Inmetro, né? Que a gente ouve muito falar. Ah, o Inmetro saiu para testar as cadeiras que estão sendo quebradas muito. As sandálias não estão de acordo com o padrão, estão quebrando muito fáceis. Então, esse Inmetro, ele mede e avalia a qualidade dos produtos com base na execução que é estabelecido lá na ABNT. Então, é como a ABNT, ela constrói normas, regulamenta e o Inmetro fiscaliza, né? O Inmetro observa como é que está sendo aplicado e verifica como que ela está sendo colocada em prática. Então, o termo ele mede e avalia realmente esses padrões de normas técnicas. A normatização serve para indicar a forma como um produto foi feito, serve para testar a sua qualidade. Quem voaria num avião sabendo que não foram seguidas as normas técnicas de fabricação daquele produto? Você entraria no avião que diz assim, ó, esse avião não está seguindo as normas da ABNT. Acho que ninguém entra, né, nesse avião. Então, como é que você vai ler um trabalho, você vai olhar aquele trabalho, você vai apreciar se ele não está também dentro dos padrões? É a mesma coisa, similarmente, a gente usa aqui essa analogia, né? Porque ambos são produtos regulamentados pela ABNT. Então, as normas de formatação e estrutura, sobretudo as monografias, as teses, os artigos, eles são os aviões, né? São os nossos aviões, os nossos produtos, onde o professor, o pesquisador e o cientista produz. Então, são o resultado, o insumo do seu trabalho. Então, nesse sentido, a gente observa, será que você leria um trabalho que não está dentro desses padrões? Porque as normas, elas têm o objetivo de auxiliar na escrita e também na leitura dos resultados da pesquisa, fazendo com que
a leitura fique mais organizada, fazendo com que a leitura fique de forma bem mais estruturada e facilitando realmente a comunicação a comunicação científica. Se você faz uma leitura de um trabalho que está todo organizado, bem delineado, numa formatação e numa estrutura adequada, fica leve de ler, fica fácil de ler. Então, imagine que depois de realizar a pesquisa, ainda fosse necessário produzir ou pensar em uma forma de colocar tudo isso no papel. Então, a ABNT, ela cumpre essa função de estabelecer já suas normas, sua formatação, bastando que o professor, o pesquisador, o cientista, coloque o seu trabalho dentro daqueles padrões. Não é preciso que o pesquisador, ele em si, desenvolva uma nova forma de divulgar sua pesquisa. Ele não precisa fazer tudo isso, porque ela já existe, sendo um artigo, uma monografia e uma dissertação. Então, essa ABNT, ela cumpre essa função justamente de auxiliar o professor, o pesquisador, o cientista nesse processo de divulgação, de comunicação científica. E aí a gente tem, né, que algumas normas, algumas formas, a gente tem aqui esse exemplo dessa senhorinha que fez um trabalho todo escrito à mão, né, ela concluiu com 87 anos, provavelmente ela não tinha essa habilidade com a informática, mas ela produziu. E aí esse trabalho escrito à mão, será que ele estava realmente dentro das normas? Quando a pessoa atinge essa idade e chega, né, nesse nível na sua graduação, ela está na plenitude do ser, né? De ser e de viver aquilo. Então, eu acredito que, sobretudo, essas normas, essas padronizações não foram tão rigorosamente cobradas a essa senhorinha. Mas a gente sabe que no seu trabalho de conclusão de curso, você tem que se apropriar e conhecer todos esses regulamentos, as normas pertinentes à produção do seu trabalho, para que você siga os padrões já pré-estabelecidos do universo acadêmico científico, ok? Então, nesse sentido, é importante perceber que a redação escrita por meio de computadores, eles estão presentes praticamente em todas as empresas e instituições. Então, é uma nova realidade a gente fazer uso de computadores, de softwares, de equipamentos que nos auxiliem na produção e na formatação dos nossos trabalhos acadêmicos. Agora vamos conhecer um pouco sobre essas normas de formatação. A gente tem algumas que são básicas, que são elementares, que você tem que, é como beber água, você já tem que conhecer e já ficar no automático. Por exemplo, o papel. A configuração no seu computador tem que ter o papel branco e o formato A4, a digitação no verso das folhas e impressão na cor preta. Então, tudo isso são formatações que você já faz no seu computador. A letra, qual é o tamanho? 12, né? E aí quando você vai fazer citação é em menor tamanho, né? E aí as especificidades da citação é uma outra referência, é uma outra ABNT específica só para a citação, que a gente vai ver daqui a pouquinho. As margens, né? Tem que estar margeado, 3 superior, 3 direita, e aí inferior esquerda 2, e aí a gente acaba fazendo essa situação da gente conhecer toda essa norma. Então, primeira coisa que você faz, você pega o papel, você já coloca as margens, esquerda e superior 3 centímetros, direita e inferior 2 centímetros. E com isso você vai se organizando já no seu Word, fazendo as suas margens, organizando as suas margens num formato aceitável e padrão dentro da ABNT. Já temos a disposição dos textos em gerais, eles têm que estar alinhados de forma justificada, com entrada dos parágrafos 1,25 centímetro. Então, tudo isso são formatações que você aprende, cai no automático. O espaçamento entre linhas sempre no 1,5, né, no texto, e se for em citação, um ponto, né, você coloca esse espaçamento simples. O espaçamento entre títulos e o texto, 2 espaços de 1,5 entre o texto e o título e vice-versa. Então, são padrões que você vai seguir normalmente. A gente tem aí a margem, né,
Então, superior e esquerda 3, inferior e direita 2, e no centro você organiza o texto, você escreve o seu texto, porque o próprio computador ele já vai dar essa margem certinha. Aí você organiza o seu parágrafo, o seu espaçamento, se tem citação você vai colocar no seu espaço certinho. E aí nós conseguimos, né, organizar aí as nossas regras gerais de formatação, é dentro dessa NBR 14.724, onde fala lá da numeração, a paginação, o papel branco, a impressão preta e aí as margens são as regras que você vai seguir, né, na produção dos seus trabalhos acadêmicos e científicos. E também redação técnica. E aí eu não esqueça sempre a numeração na página, no canto superior direito, as letras de tamanho 12, né, sempre no tamanho 12, né, no texto geral, com espaçamento de 1,5 e alinhado e justificado com a entrada do parágrafo de 1,5 cm da margem esquerda. Então, você tem que dar o parágrafo aqui certinho, já calcular. E agora a gente vai conhecer sobre as normas gerais de formatação das citações, né, que é a NBR 10.520. Então, nós temos 3 tipos, a citação direta. A citação direta é quando você faz a transcrição, né, direta da parte da obra do autor, você pega o pensamento do autor, consultado e escreve de forma exata, igual está no original. Então, você pode destacar com aspas, tá aqui as aspas, né? O trecho que você tirou, você coloca entre aspas. Se ele tem até 3 linhas, ele fica dentro do texto mesmo, no corpo do parágrafo. Pega essa dica aí, se até 3 linhas, você vai colocar dentro do parágrafo. E aí você coloca com caixa altas o nome do autor, o ano e a obra, né? Entre parênteses, né? Você vai colocar logo em seguida das aspas. E aí você percebe que aqui está o texto de acordo com o que o autor disse lá na página 14. Se uma pessoa quiser ir lá verificar, ele vai lá, abre a obra, o ano da obra, porque se for uma edição anterior, essa obra ela vai estar atualizada, pode não estar nessa página. Então tem que olhar, observar o ano e a página. Então, é obrigatório indicar o ano, o número da página do livro e o autor em parênteses. Então, percebam que esse é o formato da citação direta. Se essa citação direta ela tem até 3 linhas. Se ela tem até 3 linhas, ela fica dentro do texto, dentro do parágrafo. Ok? Muita informação, né? Mas você vai conseguir. Basta você pegar essa informação e começar a observar na hora que você está estudando, que você está lendo. Aí você diz, olha, isso aqui é uma citação direta. Olha, já estou conhecendo o que é a citação direta. Agora vamos conhecer sobre a citação direta longa. Lembra que eu falei que na citação direta, que a gente chama também direta curta, mas a gente só abrevia a citação direta, se ela tem até 3 linhas, fica dentro do parágrafo. Se ela tem mais de 3 linhas, aí tem uma outra formatação, gente. Vamos aprendê-la sobre ela. Então, a citação direta longa, ela é também a transcrição da parte da obra do autor, né, consultado, com a mesma reprodução, a reprodução exata, igual está o original. A diferença é que, se ela tem mais de 3 linhas, ela deve ter um recuo de 4 centímetros à esquerda. E aí ela fica nesse formato aqui. Um formato mais com recuo, justificado, espaço simples e tamanho 10. Entendeu? Nossa, professora, eu tenho que decorar tudo isso. Fica no automático, gente. Depois que você começa a observar e dizer, olha, isso é uma citação direta longa. Então, eu já sei que ela tem que ter recuo de 4 centímetros, tem que estar na fonte tamanho 10, espaço simples. Não tem erro. Então, você memorizou, é para toda a vida que você vai usar isso aqui. Até que a BNT mude essa regra e diga, ó, não vai ser mais assim, vai ser do outro jeito. Aí você... E que geralmente a BNT ela tem mudado pouquinhas coisas, não tem mudado muito. Vamos ver como é que fica a indicação da obra do autor. Então, o autor, ele já fica entre parênteses também no final, vírgula, né? Tem que dar uma vírgula, um espaço, o ano, vírgula, página
aí tem que colocar um P de ponto, e, né, o pontinho na página e a página 37. Aí fecha o parênteses e põe o ponto final daquela citação direta longa. Então, essa é a citação direta longa que requer esse cuidado, esse zelo. Por que a gente tem que usar a citação, professora? Porque a gente vai referendar o trabalho que a gente está fazendo, a gente vai chancelar o que eu estou dizendo, porque a gente nunca está só, a gente está com um autor, com um teórico, com alguém que diz assim, ó, essa teoria, essa pessoa ela já aplicou essa teoria e eu estou talvez fazendo uma pesquisa sobre uma outra perspectiva, com um outro público, numa outra época, e aí eu confronto o conhecimento teórico já produzido com o conhecimento que eu estou produzindo. Então eu faço essa relação, eu faço essa correlação entre o que já existe de teoria ou até mesmo o estado da arte daquela teoria, daquela obra, o estado atual de como ele se encontra, o que ele traz de referência, como que tem se desenvolvido essa pesquisa sobre aquele tema. É o momento que eu trago para dialogar e discutir dentro do meu texto, seja ele da pesquisa, do projeto de pesquisa, do relatório técnico, do relatório científico também. Ok? Agora vamos conhecer uma outra modalidade de citação. É a citação indireta. Eita, professor, mas quanta citação? Essa citação indireta, ela só vai falar sobre o pensamento do autor, né? Vai ser bem diluído, eu vou fazer uso daquela citação, mas eu não vou estar transcrevendo tal qual igual está lá no original, como está lá no livro, como está lá na fala do autor. Então ela é uma citação indireta, eu faço referência àquele autor e dialogo, eu discuto, ou eu contraponho aquela afirmação que ele está fazendo. Então nessa citação a gente tem um exemplo aqui. Dessa forma, e olha o formato como ela já se configura. Dessa forma, Gerhard, 2009, aí lembra que aqui não tem mais página, por quê? Porque eu estou falando de uma ideia geral. De repente essa ideia geral, ela foi diluída lá num capítulo do texto, aí eu consegui fazer um resumo em 3 linhas, em 4 linhas, e aí eu estou dizendo que de acordo com ele, eu não preciso colocar a página, é preferível começar de forma organizada o trabalho, escolhendo os textos que realmente irão contribuir para aprofundar o tema a ser desenvolvido na pesquisa. Então percebam que nesse formato de citação indireta, você vai acrescentar sempre identificando o autor pelo sobrenome em letras maiúsculas, né, conforme está o nosso exemplo, dentro de parênteses, né, aqui, como está, juntamente com o ano, separados por vírgulas, e aí assim você constitui a sua mais uma citação, né, conhecer mais uma citação, que é a citação indireta. E assim, se você quiser se aprofundar mais, conhecer as normas, bem mais detalhadas, as pertinências sobre a citação, você consulta a NBR 10.520, que vai mostrar para você, está disponível na internet, e vai mostrar para você como que você deve se atentar às questões pertinentes à citação em um trabalho acadêmico científico. E você, a partir de agora, você vai começar a observar as suas leituras. Olha, isso aqui, essa é uma citação indireta, que está fazendo menção a esse autor. É uma citação direta, é uma citação direta longa. Então, com isso, você conhece mais um modelo de formatação, né, de trabalhos acadêmicos científicos, que são as citações. E agora a gente vai trabalhar um pouco sobre as referências. Aquela referência é a parte pós-textual, que está lá no finzinho de todo o texto. No roteiro do seu trabalho, aqui no roteiro da sua disciplina, lá no final tem as referências que a professora usou para organizar aquele roteiro, aquela organização de conteúdos e tudo mais. Então lá estão as obras que eu consultei e que eu produzi. Então isso quer dizer que é necessário por quê? Porque eu faço uso de uma fala de alguém e eu tenho que dar os devidos créditos a essa pessoa que antes de mim já pesquisou sobre aquele tema. Então a gente sabe que as referências é um conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento. Então se eu tirei daquele documento
uma determinada informação, eu tenho que dar os devidos créditos e aí eu faço a devida identificação e referência àquela consulta que eu fiz. E aí a ABNT, que se faz uso da referência, a 6.023. Então, vocês podem consultá-la, né, sempre que possível. Sempre ela foi atualizada em 2018. E aí a gente já dá aqui essa informação que nas referências tem que estar alinhada a margem esquerda do texto, espaço simples, né, entre o texto, separados entre si por uma linha em branco, de espaço simples. E aí a gente sempre coloca, né, lá no rodapé, no final do texto ou capítulo, ou em uma lista específica de referência lá no final. Então, sempre são utilizadas nesses sentidos. Às vezes você não quer colocar lá na referência, você já quer colocar no rodapé do texto, você já coloca aquela obra consultada ali mesmo naquela página. E aí está um exemplo, né, de como devemos fazer uma referência, porque existem vários modelos de referência. É amplo, é um curso só sobre referências e eu recomendo que vocês busquem a NBR 6023 e façam uma leitura. Então, a gente tem assim, a gente vai começar sempre, né, pelo nome, né, pelo sobrenome, em caixa alta, o nome do autor, né, quem é esse autor aqui, tá aqui o nome, ponto, e aí o sobrenome dele, em caixa alta, separado por nome. Por quê? Porque é uma convenção, né, se utilizar pelo sobrenome. Imagina tantos santos, né? A gente tem, por exemplo, tantos Josés. Aí se for colocar José, vai ficar complicado. Então, vamos dizer, José Carlos Bonfim. Então, vamos colocar lá o Bonfim. Existem bem menos Bonfins do que José Carlos, né? Então, aí vem ponto, né? Você identifica pelo sobrenome o prenome do autor. Coloca um ponto seguido, um espaço, e aí vem o nome da obra. Olha a obra, Os Sonhos Maravilhosos. Então, é o título da obra, a edição, se houver, se for a primeira, não precisa fazer alusão, o local, a cidade de onde é a produção desse material, onde foi construído. De repente, o autor ele quer colocar a cidade que ele nasceu, que ele produziu aquela obra. De repente fica o local de onde é produzido ou fabricado. Então, essas referências quem faz são os biblioteconomistas que fazem, né, que trabalham em bibliotecas, que têm essa possibilidade de fazer essas referências, ficha catalográfica. Aí, depois do local, 2 pontos e o nome da editora. Essa editora é Imagem, separado por vírgula e o ano. Então, essa é o padrão normal, né, o padrão assim, usual, ou a orientação inicial que a gente dá sobre referências. E aí a gente tem as especificidades. Quando é tirado de um periódico, que a gente viu lendo, quando é tirado essa informação de uma comunicação informal, de um YouTube da vida, mas é uma comunicação científica, aí é um tipo diferente. Foi tirado da internet. Na internet tem assim, tem periódicos, tem livros, tem materiais, tem uma infinidade de situações que para cada um a ABNT pensou em diferente. Percebem? Que vem para facilitar a nossa vida, desde que a gente faça um bom uso e se aproprie realmente do que diz. É uma revista científica, mas ela não é física, ela é online. Tem lá como fazer referências a partir de revistas científicas online. E aí você vai lá seguir aquele roteiro. Aí quando tem mais de... Aqui foi com um autor. Agora com 2 autores ou até 3. E tem ainda com mais de 4 autores. Gente, tem várias, uma infinidade. Aí a gente coloca pela mesma regra, pelo sobrenome, o prenome. Aí agora aqui separado pelo ponto e vírgula. Aí vem o segundo autor e Ricardo Câmara. Então, a gente tem aqui os 2 autores, né? E até 3 dá para fazer assim. Ponto, o nome do texto, o local, 2 pontos, a editora, vírgula, e o ano da sua publicação. Esse é
uma orientação inicial sobre referência que a gente dá. Mas o que a gente deixa disponível para vocês é que vocês possam pesquisar mais ainda essa NBR 6023 com a sua atualização de 2018 e conheça, gente, porque hoje a gente tem feito muito uso da rede da internet, desses canais formais em formato digital, né, para as nossas referências. E aí um exemplo que a gente traz é isso, essas referências da internet. Então aqui a gente trouxe o livro, né, esse é um livro que está na internet, está na nossa videoteca, na minha biblioteca do IFRO, e é um livro que eu uso na nossa disciplina. Segue o mesmo cronograma aqui, o nome do autor em caixa alta, separado por vírgula, aí o nome, ponto, né, separado por ponto, aí vem o nome da obra em negrito. Estamos na 6ª edição do livro do Gil. A cidade São Paulo, 2 pontos, a editora, o ano, aí vem agora o diferencial. Ele está disponível aonde? Está aqui disponível, isso aqui que a gente tem que acrescentar. Ele está disponível em minha biblioteca, aí coloco lá o link de onde está disponível. E o acesso, quando que é o acesso? O acesso é em 25 de novembro de 2021. Então isso, essa é um modelo só da referência, que eu usei aqui o exemplo da minha biblioteca do IFRO. Mas aí, como eu falei, vocês têm outras e outras infinidades de referências e que essa ABNT, a NBR 6023, ela vai mostrar para você todas as possibilidades que você tem para fazer a sua referência da sua obra consultada. Tudo bem até aqui? Então, foram muitas informações, a gente deixa como uma orientação que vocês busquem essas leituras, busquem verificar a aplicação dela no dia a dia, né, das suas leituras, dos seus estudos, das suas produções, tá? Tenham todos boa aprendizagem e mais leituras, tá bom? Até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.